Olá, boa tarde. Boa tarde aos membros desta comissão de Meio Ambiente, Saúde, Previdência e Higiene. Hoje estamos foi alterada a data da nossa reunião, o horário mais especificamente. As reuniões da comissão ocorriam às quartas-feiras, às 10 horas da manhã, e hoje, pela primeira vez, a reunião da comissão ocorre às 14 horas, com o membro Carlinhos do PS, vereador, que faz parte também dessa comissão, e Edmilson Marinho, locadora, que também pertence à comissão. Iniciamos os trabalhos às 14 horas e 12 minutos. Gostaria de agradecer aqui a presença das autoridades, secretário Dr. Bugalho, secretário jurídico, Coronel Canova, presidente da Coab, Dr. Coral, secretário de Meio Ambiente, Dr. Kleber, todos os participantes, que depois, conforme a gente for conversando, vamos identificando. Hoje, o assunto específico dessa reunião, nós conversamos com alguns membros da Astem, onde há a liberação de resíduos da construção, resíduos sólidos, e como nós acompanhamos, há ali um esgotamento na utilização daquele terreno onde é feita a dispersão dos resíduos. Temos informação que, acho que no começo do ano, teve uma reunião com o Ministério Público para tratar do assunto. Aí, acho que por relação com a pandemia, com a paralisação dos trabalhos, não tivemos ali o retorno das providências que foram adotadas. Porém, é um dos grandes problemas do município de Bauru, pois a ocupação daquele lugar, com o término do contrato ali de concessão, da concessão do local, a ocupação ali é irregular. Ocorre que não temos hoje um lugar para encaminhar os resíduos da construção. E dentre outros problemas que, durante aqui as nossas conversas, a gente vai apontando com os membros da Astem e com os secretários, de acordo com os assuntos pertinentes. Algumas perguntas foram encaminhadas a esta comissão, mas eu gostaria, primeiro, para a gente começar a situação, o secretário Coral, se ele puder passar para a gente como é que está a situação lá. A parte jurídica é mais com o Dr. Bugalho, né? Mas em relação à ocupação, à destinação, a parte legal para a dispersão daquele material, secretário, se puder fazer uma explanação para a gente, naquele microfone ali, por favor. Boa tarde a todos, presidente dessa comissão, pessoal da Astem, presidente da Coab, doutor Canova, doutor Gustavo, doutor Marcelo, tá? Vereadores aqui presentes. Primeiro, agradecer o espaço pela oportunidade de nós estarmos falando um pouquinho sobre a demanda que nós temos em relação àquela área, né? Vale a pena nós destacarmos que aquela área surgiu provavelmente lá em 2014, onde nós temos a formulação de um convênio, né, com a Astem e o município para o gerenciamento daquela área, mas ela foi utilizada desde aquela época como uma área para o processamento do resíduo de construção civil, né? A intenção naquele momento era que os resíduos que chegassem naquele local tivessem uma triagem, portanto, ali seria uma área de transbordo, não uma área de destinação final. Mas ao longo do processo histórico e por opções, né, de ausência de uma tecnologia adequada, a instalação de uma usina de processamento de resíduo de construção civil naquele local, né, a própria dificuldade da associação em função do gerenciamento de recursos que são gerados frente à locação das caçambas, e também entendo que uma ineficiência do poder público de estar ali junto com a Astem procurando regularizar a situação daquela área, nós chegamos a um limite de esgotamento e
E o órgão ambiental, portanto, CETESB, emitiu pareceres desde o ano passado, né, considerando aquela área não como uma área de transbordo, e sim como uma área de aterro de resíduos de construção civil. Tá? O fato dessa categorização levou tanto o poder público quanto a associação à necessidade de nós encontrarmos uma solução para esse caminho, né? Ou para esses resíduos que são gerados no município, né? E de uma grandeza relativamente grande. Estamos falando em torno de 450, 500 toneladas dia de resíduos que são gerados e que chegam até aquele local, tá? Já nessa nova gestão, né, tendo a ciência e a participação de forma um pouco distante, enquanto presidente do CONDEMA, né, acompanhando as gestões anteriores, conversando diversas vezes com o Eusébio, também com o seu Nelson, sobre a situação daquela área e a intenção do município na gestão anterior, né, ceder a usina nossa de resíduo de construção civil, hoje instalada na usina de asfalto, para que a associação pudesse fazer o tratamento adequado. Naquele momento, nós vimos que essas tratativas elas não caminharam, não resultaram efeito. Quando eu assumi, então, a secretaria, nós acabamos, junto com a Astem, analisando a situação daquele local, e a Astem nos comunicou que até 30 de abril, se eu não estou enganado, né, Eusébio? Aquela área ela estaria no processo de esgotamento total, né? Hoje, nós estamos em novembro, passado todo esse tempo, eu entendo a posição da Astem, estou ciente de que aquela decisão para nós ela foi extremamente importante, porque permitiu tanto a Secretaria Municipal do Meio Ambiente, quanto a própria Astem, também vocês enquanto vereadores, tá? E também as outras secretarias que estão envolvidas nesse processo, saírem um pouquinho dessa comodidade e definir de fato como nós podemos resolver o problema daquela área. Vale destacar que aquela área ela foi cedida ao município, mas ela é legalmente da Coab, importante para a Coab, né? Enquanto um recurso, apesar dela estar sendo usada como um aterro, ela é importante para a Coab, como um passivo ali importante para ela na situação em que ela se encontra. Depois o Dr. Canova pode falar sobre isso, mas entendo que o município de Bauru tem naquele local um passivo ambiental enorme, acumulado ao longo de mais de 10 anos. Por quê? Porque optamos não por processar o material ao longo do tempo, mas principalmente por fazer o aterramento daquele local. Nessa nossa gestão, então, nós sentamos inúmeras vezes com a associação, trouxemos o jurídico para discutir com a gente, o doutor Marcelo já participou de algumas reuniões com a associação, com nós ali da secretaria, com os técnicos da SEMA, e entendo que no atual momento, presidente, depois a Secretaria de Negócios Jurídicos pode explicar um pouquinho mais para onde nós caminhamos, né? Mas até com a participação do Ministério Público nós conseguimos chegar, né, em uma fase do processo que permitirá que a associação continue no local fazendo o processamento do material através da elaboração de um termo de parceria, tá? Por um período de 6 meses, que é o que permite a lei, até que o município, nós já estamos caminhando com isso, faça o licenciamento daquela área, tá? Já depois de regularizado com a Coab, como isso deve acontecer, nós vamos regularizar aquela área, licenciar aquela área para que ela seja considerada como uma área de recebimento de resíduo de construção civil, de forma que depois dessa licitação seja possível que a empresa que ganhar a licitação possa instalar ali 1 ou 2 usinas para processar esses resíduos que estão lá. Dentro desse termo de referência que está em construção para a licitação, também deverá constar não só o processamento daquilo que é gerado nessa vida orgânica da nossa cidade, mas principalmente o passivo ambiental que foi aterrado ao longo desse tempo.
Daí a nossa decisão de continuar naquele local para que futuramente a Coab, se for assim de interesse, tenha a possibilidade de ter a devolutiva daquela área do município para a autarquia com a topografia prevista inicialmente naquilo que foi previsto lá atrás. Tá? Então, de forma resumida, é isso que nós estamos caminhando, né? O documento que vai ser formalizado, eu acho que depois o pessoal da Secretaria de Negócios Jurídicos pode exemplificar. Queria só anunciar e agradecer a presença do vereador Meira na reunião e salientando que não se trata de uma audiência pública, é uma reunião da Comissão de Meio Ambiente para tratar da situação da destinação dos resíduos sólidos. Secretário. Pois não. Levando em consideração que, como o senhor disse, são 400, 500 toneladas dia, e que em 30 de abril expirou ali o contrato com a Astem, o que foi feito nesse período, da forma prática mesmo, para regularizar a situação? Porque nós estamos em novembro. O que foi feito nesse período? Por que ainda não tivemos... quais os atos preparatórios que foram feitos para licitar ou para regularizar essa situação? Ok. Na verdade, foram feitas algumas adaptações ao local para que ele pudesse receber a quantidade que nós estamos gerando ultimamente. Duas ações, Borg, eu acho que são principais aqui. Primeiro, né, quando nós determinamos que a área seria encerrada, havia uma grande área ali ocupada por leucenas, que são espécies invasoras que existiam naquele local e que, perante as legislações que eu tenho pertinente hoje para supressões de árvores, elas poderiam ser suprimidas. Então, houve toda uma documentação regulamentar na SEMA, isso levou alguns meses. Então, de abril ou antes de abril, a gente já entrou com um processo para supressão dessas árvores e isso deu um fôlego de uma área relativamente grande ali para que a Astem continuasse operando naquele local. Paralelo a essa ação que eu falei para você, também nós optamos, em comum acordo com a associação, de fazer sobreposições de camadas, porque nós percebemos na topografia do terreno que haveria alguns bolsões onde estavam cedendo. Então, essas áreas que haviam determinados bolsões também acabaram recebendo um pouco mais dos resíduos que foram gerados ao longo desse tempo. Lembro que isso foi um acordo, foi uma decisão que nós tomamos junto com a associação que faz a gestão da área, justamente para não trazer o caos ao sistema e da forma como nós estamos conduzindo, considerando que aquilo que foi aterrado ao longo do tempo será processado, eu entendo que depois de abril até agora e provavelmente até que as coisas sejam regularizadas num novo documento com a associação, por um período de 6 meses, esse passivo ambiental, ele vai ser processado, tá? Não só pela Astem enquanto ela estiver lá, ou também pode ser que isso aconteça, continue sendo realizado pela Astem, depois que a licitação for finalizada e uma empresa assuma a gestão daquele local. Então, todo esse material pós dia 30 até agora e tudo aquilo que foi aterrado ao longo de 10 anos será processado. Esse é o compromisso que nós estamos colocando. Nós fizemos questão de chamar o secretário jurídico justamente porque algumas questões acabam impactando na área jurídica. Eu não sei quem seria melhor para responder. Mas o questionamento que eu fiz é assim, eles estão lá no local de forma irregular. Sim. Tá? O que foi feito, na verdade, legalmente para regularizar a posse da Astem lá dentro? Porque hoje, por exemplo, corre-se um risco de haver uma interdição lá e o município não ter aonde dispersar os seus resíduos. Então, levando em consideração que nós estamos em novembro, tá? De abril até agora, o que foi feito? Foi feita uma minuta de contrato? Já foi feito chamamento? O que a Prefeitura de Bauru fez para regularizar a situação? Ou não há um trabalho nesse sentido? O convênio com a Astem, tá? São 2 documentos que formalizam essa parceria município-associação. Uma delas é o convênio município-Astem, que continua vigente. Tá?
outro documento, depois se o Marcelo puder me ajudar, eles fiquem à vontade. O outro documento é a gestão daquela área. Então, um documento ainda está vigente. Se o senhor me permite, até para a gente dar uma dinâmica melhor, se tiver algum assunto, por exemplo, que precisa do Dr. Kleber ou do Dr. Bugalho e precisa chamar, entendeu? Para a gente ficar à vontade, entendeu? Sim. Fica à vontade, secretário. Se precisar de algum auxílio, ele puder complementar, a gente fica à vontade em cima disso. Estou à vontade, acredite. Porque o que nós queremos, acho que todos nós queremos aqui, resolver. Tá? E é por isso que nós estamos discutindo, isso é importante. Eu sei da importância da comissão ter essas informações para que a gente caminhe de forma extremamente legal. Tá? Mas o que eu gostaria, não sei se o doutor Elton, o doutor Marcelo puder, o doutor Gustavo, mas são dois documentos que regem. Tá? O convênio, que é de 2014, firmado com a Prefeitura e a associação, a Astem, ela objetivou a gestão da área da cava. Então, esse convênio 2069 de 2014, ele tinha por finalidade a gestão da área, tá? E ele foi encerrado ainda na gestão anterior, em abril de 2020. Tá? Portanto, o convênio que está vigente é um convênio município-associação. Só que esse convênio, esse documento formal hoje, tá? Ele tem que ser revisto. E isso é um dos pareceres que o jurídico deu para nós. Porque quando ele foi feito, foi um convênio simples, município e associação. Então, só que segundo as normas jurídicas, só para terminar, depois o pessoal me ajuda, tá bom? As normas jurídicas, esse documento hoje ele não teria legalidade porque ele tem que ser um termo de parceria. Então tem toda uma legalidade para a regularização. Então, do meu ponto de vista, há um documento hoje que nos dá essa relação formal, tá? E ele precisa ser atualizado. Isso foi um dos pareceres do jurídico para que a gente pudesse realmente fazer nessa fase de transição, tá? A regularização dessa documentação. Ou seja, qual é o documento que vai permitir que a Prefeitura Municipal de Bauru e Secretaria Municipal do Meio Ambiente tenha a regularidade com a associação para que ela continue naquele local? É esse termo de parceria que nós vamos formalizar, que já está praticamente definido, está tramitando em fase final agora na Secretaria de Negócios Jurídicos, e esse documento vai permitir que o município tenha legalidade e dê a outorga para a associação continuar naquela área, desde que ela atenda a algumas condições mínimas de processamento naquele local, dos resíduos que estão chegando. Ou seja, nós não vamos mais continuar simplesmente aterrando o resíduo que está chegando lá, Borgo. O que nós vamos fazer? Nesse termo de parceria que está sendo formalizado, o que nós pretendemos? Que a associação faça a locação de um britador móvel. Esse britador móvel vai ser utilizado naquele local para dar o processamento dos resíduos que chegam, e aquilo que foi processado vai ser retirado por nós, Prefeitura Municipal, através da SEMA, da SAGRA, da Secretaria de Obras, do DAI, para que a gente dê o destino para aquele material. Isso vai fazer com que a gente pare de aterrar e comece a retirar esses resíduos de lá da melhor maneira possível. Então, qual é o documento formal hoje? É esse termo anterior, bem antigo, entre Prefeitura e Astem, e o documento que formalizava a possibilidade da Astem continuar na área fazendo a gestão daquela área, ele venceu ainda na gestão anterior, em abril de 2020. Qual o documento que está em vigor, então? É um termo de cooperação, se é que eu posso chamar assim, não lembro do nome direitinho, tá bom? Está em vigor, isso não venceu. Só que ele precisa ser atualizado. Por quê? Porque as novas legislações jurídicas exigem que você tenha um documento hoje um pouco mais formal. Então, aí eu acho que o pessoal da Secretaria de Negócios Jurídicos pode me ajudar na terminologia específica para isso. Eu vou deixar, então, depois só mais um questionamento, porque um termo que não tem validade, não tem vigor. Mas, enfim, Temos outra opção? Ainda não. Estamos construindo. Mas, secretário, a opção quem tem que dar... Por isso que estamos fazendo isso, Borgo. Essa questão de fazer o processamento dos resíduos. Sim. O senhor disse que é uma ideia
aliás, que vai ser feito, precisa ser naquele feito. local. Isso aí está no campo das ideias ou já tem um edital preparado para licitação? Tem algum documento? Já tem um documento formal agora, você vê, no processo já tem uma minuta de um termo de referência, ok? Que vai ser utilizado agora para a assinatura desse termo de parceria com a associação. Ou seja, esse documento ele vai formalizar, ele vai deixar de forma muito clara qual é o processamento que a associação tem que dar a esse tipo de resíduo. Ok? E formal, secretário, nesse período aí de abril até agora, pelo que eu estou entendendo, existe uma minuta, então, atos futuros. Vai ser feito, vai ser licitado, vai ser criado um termo, vai ser modificado. O que foi feito na prática ou não foi feito nada desde quando encerrou de abril de 2020 até o presente momento? O que foi feito de prático mesmo nesse período? De prático foram várias reuniões, várias discussões, tá? Várias participações com o Ministério Público para discussões de como nós poderíamos resolver isso aí, tá? Documentações enviadas entre as secretarias, trocadas com a associação, para que nós pudéssemos chegar em algo que fosse de consenso e não algo que fosse impositivo. Eu entendo que até esse momento a construção foi coletiva. Não há segredos entre aquilo que eu estou falando com você com aquilo que nós estamos tratando e que a associação... Minha preocupação, secretário, não é segredo, é óbvio, nem pode ter segredo de nenhuma parte, é coisa pública. Entendi. A minha preocupação é a legalidade. Eu até conversei com os membros da Astem. Vamos supor que haja um desmoronamento, algum acidente naquele local. Quem que é o responsável hoje? Que se a posse deles é precária. Eles não têm nenhum documento hoje, tá, que legalize a posse deles naquele local. Então, quer dizer, quem que é o responsável se ocorrer um acidente ali hoje? É a Astem? É a prefeitura? Quem que é? Só para você ter uma ideia, fazendo uma comparação, quando a CETESB notifica a associação, ela também notifica a prefeitura. Então, nós somos responsáveis, ok? Porque a CETESB, ela vem notificando, vem informando, não só nessa gestão, mas desde a gestão anterior. Tá? Isso, se você pegar os processos dessas áreas, essas discussões, Borgo, ela vem de tempos. Provavelmente ainda quando você estava na Endurb como diretor de limpeza, essa discussão já acontecia. E a responsabilidade era de quem? Município e associação. Tá? Só que, até pelo fato de eu ter participado dessas discussões lá atrás e estar tão indignado quanto você hoje, em novembro de 2021, por que isso não se resolve? Os meus esforços, enquanto secretário, juntamente com as outras secretarias, juntamente com a associação, porque eu entendo a importância deles, é que esses problemas sejam resolvidos. Infelizmente, eu entendo a sua preocupação, entendo, só para terminar meu raciocínio. Enquanto tem o termo de validade, tá? Enquanto o termo está em vigor, seja contrato, seja convênio, está vigorando, sabe, a preocupação não é tão grande quando ao passo que expira esse termo. A hora que ele perde a legalidade, isso aí, pelo que o senhor falou, foi a partir de abril de 2020. Ali que passou, então, a estar irregular a situação. Totalmente, teoricamente, dentro dessa concepção, mas veja, se fizesse uma leitura rasa disso, em abril de 2020 esse termo não tem mais validade. Se lá nós parássemos com todo esse trabalho, ok? Ou se não chegássemos a um consenso ao qual nós estamos chegando agora, né? Talvez a gente tivesse num outro marco, num outro patamar. Talvez se naquele momento tudo estivesse parado, tá? Nós já teríamos uma licitação com uma empresa ou mesmo uma associação, através de uma licitação formal, correta, bonitinha, com uma usina de processamento naquele local. Mas não foi isso que aconteceu. Então, mas essa questão, secretário, não aconteceu de abril do ano passado até dezembro do ano passado. E também não aconteceu de janeiro desse ano até agora novembro. Mesmo porque, e é isso que eu estou te falando, né? Nós sentamos e discutimos e tentamos buscar alternativas. Por exemplo, quando eu cheguei na secretaria, qual era a proposta? E a associação sabe disso. A proposta era fazer uma transferência de todo esse resíduo, ou seja, esquece o resíduo que estava lá, a proposta era essa, tá? E se você pegar os processos anteriores, você tem documentações que relatam isso.
era aquela área ser encerrada da forma como ela está, portanto, esse passivo ambiental iria continuar ali e nós iríamos pegar a associação e falar, a partir de agora, você transfere ou instala uma usina no nosso antigo aterro sanitário e você faz, então, o processamento dos resíduos lá naquele local. Só que documentos nós tínhamos no processo para isso? Nada, somente intenções. Eu teria que iniciar uma licitação, eu teria que construir um termo de referência, e isso demora dentro do poder público, leva um tempo para que tudo isso seja construído, vocês sabem disso, tá? O que aconteceu? Em comum acordo com a associação e discutindo, trazendo eles para o processo, juntamente com o Ministério Público, nós tivemos acho que 2 ou 3 reuniões com o Ministério Público discutindo isso, tá? Por quê? Porque era a nossa preocupação ter a associação parceira para que o sistema não fosse interrompido. Então, se eu não tinha legalidade em relação àquele local, eu também não podia falar, já que eu não tenho legalidade, para tudo. Eu ia trazer mais caos para o sistema. A construção daquilo que nós estamos chegando hoje, apesar de ser um tempo relativamente grande, eu concordo, né? Porém, estando hoje no poder público, apesar de eu não achar correto, apesar de eu achar que demorou muito, é o tempo que eu precisava. É o tempo que eu precisava para fazer essa construção. Entendeu? Mesmo demorando. Para mim, para você e para todas as pessoas que falam assim, ó, mas quer dizer que de abril do ano passado até agora, né, estávamos ilegal? Estávamos. A partir da sua gestão, até agora, você chegou em que fase do processo? Em fase de elaborarmos um documento que permita que a associação continue naquele local fazendo o processamento correto dos resíduos que cheguem lá. Que eu pare de aterrar naquele local. Que eu consiga que a associação tenha a legalidade de continuar fazendo a gestão daquela área, processando esse material em parceria com o poder público e que eu consiga dar o destino e o valor agregado ao resíduo que vai ser processado para o mercado nosso, como um agregado reciclado, da melhor maneira possível. Esse é um desafio do poder público. Esse termo seria esse termo provisório de 6 meses? Isso, é um termo de parceria com dispensa de chamamento público. Termo de colaboração? Termo de colaboração. Tem previsão para materializar isso aí, secretário? Se outra pessoa, se alguém puder, por favor. Por favor. Enquanto ele fala, eu tomo uma... Vereador, só para esclarecer, Marcelo, né, sou diretor da Procuradoria-Geral, eu cheguei aqui no município no final de fevereiro, tomei pé da situação em abril, na primeira reunião que eu participei com o Ministério Público, para tomar posição do que estava acontecendo com a gestão do resíduo sólido aqui em Bauru, né? E nesse meio tempo eu já travei contato com um dos procuradores, o doutor Eduardo Janoni, que já tinha um parecer que dizia que esse convênio estaria irregular com o advento da Lei 13.019 de 2014. A forma de se fazer não é mais por convênio, é um termo de colaboração. Então, isso iniciou-se um trâmite. E qual que foi o entrave jurídico que a gente ficou debatendo lá na Procuradoria? Faz o chamamento público ou já faz diretamente o termo de colaboração? Chegou-se à conclusão, pela urgência da questão, né, que se faria dispensa do Isso chamamento foi quando, público. mais ou menos, doutor Marcelo? Isso já estávamos em maio, junho, e depois a gente devolveu o processo para a Secretaria do Meio Ambiente, que a gente precisava de um termo de referência, né? Esse processo retornou recentemente, porque é um trabalho de fôlego, né? Fazer todo esse levantamento. E não é, eu estou assumindo esse prazo, não é porque foi chamada essa reunião. É que o doutor Elton, aqui que deu o último parecer, já pronto para ser minutado esse termo de colaboração, esse parecer foi entregue hoje, né? Então, eu me comprometo, já falei com a diretoria do contencioso, que faz a minuta, né, de entregar isso até sexta-feira, só para a gente sair com
com uma posição aqui da administração pública. Até sexta seria o termo de referência ou a minuta para o chamamento? Não. O chamamento a gente já tem parecer no sentido da dispensa do chamamento, até pela urgência da questão, né? Então a gente vai fazer um termo de colaboração, 180 dias. Nesse meio tempo, já estamos agilizando a questão da licitação para a gerência dos resíduos da construção civil, já mais abrangente para o município todo. Então, só para eu alinhar aqui, então agora vai sair um termo de colaboração. O termo de colaboração vai estar pronto a minuta até sexta-feira. A prefeita aprovando, a Astem aprovando, assina-se, publica-se. E aí, durante esse período, já regulariza essa questão até, nesse meio tempo, a gente vai correr com a licitação. E uma dúvida que eu tenho, hoje eles realizam um tipo de serviço lá. Tá? Que nem, por exemplo, lá, pelo que o secretário disse, em princípio foi uma área de transbordo, mas acabou tendo processamento. Tá? Lá não tem uma usina, né, mas há essa dúvida em relação à CETESB. Esse termo de colaboração, essa minuta que fizeram, vai continuar nos mesmos moldes que são feitos hoje, porque dependendo do que colocar, inviabiliza a continuidade desse serviço, né? Sim, mas a ideia é que se tem o processamento. E não sou eu que estou dizendo isso, a resolução CONAMA 307, né? Então não é depósito, aterro, isso já caiu por terra. Então a ideia é, como o secretário bem disse, instalar um britador móvel, né? Até porque não há necessidade de licenciamento no britador móvel, e fazer esse processamento. A ideia, com essa resolução do CONAMA, é que se faça a reciclagem disso, né? E a gente já está em tratativas com a Secretaria de Obras e tudo, de utilizar esses agregados nas próprias obras públicas, pavimentação e tudo mais. Isso já seria um segundo momento. O que eu posso dizer hoje, para resolver essa questão da legalidade lá do convênio, é que esse termo de parceria já será firmado final dessa semana, começo da semana que vem. Esse mês, então, acho que resolve. Sim, a ideia é essa. No que depender de mim. Claro. É isso. E futuramente lá, secretário, do Coral, o doutor, a ideia ali, então, é que passando esses 180 dias desse termo de colaboração, que vai ser feito com dispensa e tal, haja uma licitação para trabalhar naquele local. Aliás, refaço a pergunta. A ideia é para que continue naquele local ou não? A ideia é que nós tenhamos aquele local licenciado pelo município, tá? E precisa ser licenciado para que seja possível a instalação de uma usina ou 2 usinas de processamento naquele local, ok? Que é o que a gente tem caminhado junto com a associação. Então, o que nós vamos fazer daqui, após essa fase transitória, vamos chamar assim, de 180 dias com termo de cooperação, tá? Nós vamos ter que licitar aquela área. Por quê? Porque hoje Bauru, na verdade, está refém, né, de apenas uma empresa particular que recebe os resíduos e que faz o processamento, né, e a maior parte dos resíduos que nós geramos nessa cidade não tem a destinação adequada já há muito tempo, há mais de 10 anos. Tá? Então, nós precisamos atingir esse nível técnico de melhoria e tratamento adequado para esse resíduo. Isso é fato. Portanto, a licitação vai permitir que a gente adquira esse status de atender, no mínimo, que diz a resolução CONAMA em relação ao processamento disso. Ok? Só para complementar um pouco a sua pergunta, Borgo, existe um documento no processo que é como se fosse um termo de referência que já foi socializado com a associação, porque eles solicitaram cópias dos autos, tá? Então, eles têm um documento que é uma minuta de um termo de referência para essa fase transitória, tá? Lá eu especifico qual é o tratamento mínimo que eles vão ter que dar com o britador móvel. Por que a opção pelo britador móvel? Porque não
não necessita licenciamento. Se nós tivéssemos que licenciar aquela área, seriam mais 6 meses ou mais para fazer isso. Então, a partir do momento que nós formalizarmos, regularizarmos a situação, porque de fato, como você mesmo bem disse, a gente não está legal com esse processo, nem no tratamento, nem na parceria hoje com a associação, tá? Para nós não pararmos com tudo isso, houve a decisão de construção coletiva e decisão jurídica do modelo certo de documentação que deve ser feito, e isso, como o doutor Marcelo falou, nós até sexta deve sair essa minuta, provavelmente ainda em novembro, pelo menos é o que eu gostaria, na verdade eu quero isso desde outubro, desde o aniversário da cidade, eu já queria que isso tivesse sido feito, mas, como eu te disse, há um tempo normal dentro do processo de gestão pública. O fato é que nós queremos assinar isso ainda esse ano. Já está sendo construído na SEMA o termo de referência para essa licitação futura, tá? Se nós terminarmos esse documento o mais rápido possível, o quanto antes, eu já vou publicar uma licitação para que empresas ou mesmo a associação possa fazer a gestão daquela área, já permitindo a instalação de uma usina ou 2 usinas fixas naquele local. E, secretário, vocês já começaram a trabalhar o licenciamento da área? Ainda não. Porque, veja bem, se o termo de colaboração vai ser feito para 180 dias. Sim. Já vai sair agora, acho que a publicação, para fazer esse termo durante esses 180 dias. O senhor acabou de falar que demora no mínimo 6 meses para fazer o licenciamento. A hora que acabar esses 180 dias aqui, como fica? Sim, na verdade, a gente já se informou de todo o trâmite legal, porém, essa documentação está sendo construída e, frente aos inúmeros desafios que a Secretaria tem, essa é uma delas e nós vamos ter que dar prioridade urgente e urgentíssima para ela. Tenha certeza. Doutor Marcelo, o senhor entendeu o meu questionamento? Porque o que vai fazer? Vai fazer um termo agora de colaboração de 180 dias, com dispensa de licitação. Uhum. Vai chegar, então, daqui 180 dias, se nem começou o licenciamento, e pelo que o secretário disse, demora no mínimo 6 meses para fazer o licenciamento, sim, a hora que terminar esses 180 dias, vai ficar irregular de novo. A prefeitura vai fazer o quê? Novamente dispensa de licitação pela emergência? Estamos trabalhando no campo. O fato já é sabido aqui? Por favor. Só para complementar, só para complementar, o Borgo. Por isso que nessa nova reunião que nós vamos ter depois de formalizado todo esse caminho aqui, nós vamos agendar uma reunião com a CETESB, com o Ministério Público, com a associação e nós, e é importante, até vereadores, eu acho que não sei se foi você que participou de uma reunião anterior ou foi o Meira, mas eu lembro de alguns dos vereadores participaram com a gente da reunião, tá bom? Justamente para que os órgãos públicos, inclusive a CETESB, entendam a importância e o desafio que o município tem de fazer esse caminho e não ter atrasos naquilo que nós estamos assumindo de compromisso, tá? No que cabe à parte técnica da SEMA, o meu corpo técnico está fazendo todo o esforço possível. Secretário, eu tenho bastante pergunta aqui, eu vou aproveitar o momento para a gente fazer. Se o senhor quiser sentar na lateral aqui para usar o microfone lateral, que aí o senhor senta, fica mais, porque eu tenho bastante pergunta para fazer. Se o senhor quiser no microfone da parte, fica à vontade, é que ali vai ficar de pé, que o senhor consegue sentar aí. A primeira pergunta que surge é se tem alguma informação sobre a utilização de agregados reciclados pela usina da prefeitura. Falar nisso, como é que está, antes disso, como é que está a situação da usina lá da prefeitura? Por que foi feito naquele local, secretário? Existia a possibilidade de ter sido feito lá naquele terreno onde a Astem está? Meira, essa foi uma opção da gestão anterior, tá? De fazer a instalação da usina naquele local. Então, houve obtenção de recursos do governo federal, a fundo perdido, e não me cabe decidir por que foi construído ali, mas ela foi instalada naquele local.
Eu gostaria muito que aquela usina processasse os resíduos, principalmente os resíduos que vêm do ecoponto, que já é uma quantidade relativamente grande, tá? O problema daquela usina funcionar constantemente é que ela demanda um grande número de servidores para ser operacionalizada. Esse é um dos fatores. O outro fator, se você não tiver um caminhão-pipa agregado no processo de beneficiamento do resíduo de construção civil que chega ali, a poeira que se levanta desse trabalho contamina ou atrapalha muito o processo de produção de massa asfáltica na usina de asfalto. Então, hoje, operacionalmente falando, a decisão do município por instalar aquela usina naquele local, infelizmente, foi uma decisão equivocada, tá? Então, ela pode ser usada? Pode, mas ela tem problemas operacionais, em função do número de servidores que necessitam estar ali. Ela tem problema, o equipamento necessita de uma revisão, o britador, ele precisa ser reformado. Então, a Asten, olha como a Asten é parceira nesse processo, eles fizeram uma contratação de uma empresa que fez todo um diagnóstico naquela usina, porque eles tinham um interesse que aquela usina fosse cedida para a associação, até para que eles tivessem uma menção do quanto isso custaria para eles, tá? E esse trabalho, quando nós olhamos, você nitidamente vê que a nossa usina, ela pode funcionar, ela funciona, eu já vi ela operando, mas infelizmente ela não tem a possibilidade de ficar processando o resíduo de construção civil que nós geramos hoje no município. Ela não tem a capacidade para processar tudo que a gente gera e também não pode ficar operando porque não teria espaço suficiente, além desses problemas operacionais que eu já falei para você. Então, aquela usina hoje lá é um desperdício de dinheiro público. Parada. Ela é algo que nós precisamos definir como nós vamos otimizar aquele bem público para o município. Então, não tem efetividade nenhuma. Hoje não está sendo utilizada. Eu acho que existem outras possibilidades que nós estamos discutindo enquanto nossa gestão para tratamento dos resíduos de construção civil. Bauru hoje comporta muito mais do que 2 empresas, tá, para processar o resíduo de construção civil. Então, nós vamos abrir uma licitação para aquela área da cava? Vamos. Né? Nós temos hoje o João Reis, que faz um processamento? Temos. Mas nós entendemos hoje, enquanto secretaria, que a gente tem capacidade para mais. Inclusive, talvez licenciar uma outra área um pouco mais à frente para dar a competitividade ao mercado e tratamento adequado ao volume de resíduos que a gente gera. Então, nesse sentido, aquela usina, ela está dentro, sim, de um plano de otimização para nós um pouco mais à frente. E deixa eu perguntar uma coisa, senhor. Vamos supor que a CETESB não dê a liberação para continuar naquela área. Ou pior, vamos supor que a gente sabe da realidade da Coab, vamos supor que seja feita uma penhora ou a Coab venha perder aquela área em ação judicial. A SEMA, a prefeitura, tem um plano B de um outro local? Tem. Como eu já disse para você, a possibilidade seria o licenciamento de uma outra área lá no aterro nosso, no aterro no aterro antigo nosso, tá? Aquela área provavelmente também deve receber. E isso é uma coisa que nós estamos em discussão no processo de concessão, porque provavelmente quando nós falamos da concessão dos resíduos, né, parte dos equipamentos que serão instalados pela concessionária seria naquela lá, e a área mais provável e ideal para que tudo aquilo fosse instalado. E não haveria conflito com esse estudo? Não, porque dentro do processo de gestão de resíduos, tá bom? Se nós permitíssemos ou construirmos de forma coletiva a instalação de uma outra usina de processamento, uma nova licitação para uma empresa também operacionalizar uma usina de processamento naquele local, e aí a gente teria seguridade. Isso que você falou é muito pertinente. Ontem, numa reunião com o meu pessoal técnico, nós estávamos
discutindo justamente isso. Ó, eu preciso dar a regularidade para a área da cava. Eu concordo com você que nós corremos o risco da área da cava ter uma série de interpelações em função da situação. No entanto, eu entendo que os ganhos ambientais que nós teremos com a regularização daquela área é extremamente importante, né, para o município. Então, por mais que nós tenhamos algumas interpelações, como você mesmo disse, o regularizar, tá? Daquela área, dando vamos dizer assim, o acerto no terreno, dentro daquilo que estava previsto lá atrás, portanto, processar o passivo ambiental que nós aterramos ao longo de todo esse tempo, é algo que faz com que me dê assim, a possibilidade de entender que, caso aconteça alguma coisa, até o encerramento da área, porque é uma área que vai ter um finito, ela precisa ser devolvida à Coap, tá? Dá a garantia de nós continuarmos com tudo isso. Então, a primeira opção seria continuar naquele local, seria continuar até para conseguir trabalhar aquele passivo. Exatamente. Se não houver, então, solução, se tiver algum óbice, aí seria no aterro. Isso. E vocês chegaram a pensar no impacto que vai dar no preço para o consumidor esse deslocamento daqui de Bauru até o aterro? Porque com certeza vai impactar no preço do final para o consumidor. Você lembra que na nossa conversa aqui, isso é uma das coisas que eu discuti com você, o porquê que nós optamos por ficar ali na área da cave. Porque até então, dentro da proposta da gestão anterior, era que já fosse para aquele local. E isso inviabilizaria muito o trabalho da associação. Então, nós optamos por ficar ali. Então, isso, sem dúvida nenhuma, é computado. No entanto, frente a outros estudos que eu vi de outros municípios, Ribeirão Preto, por exemplo, é um exemplo, eles têm uma usina de processamento bem distante da área urbana da cidade, e eles trabalham numa faixa de preço para o consumidor, para o locador da caçamba ou para a associação que faz a destinação naquela usina, com preço bem competitivo. Então, eu entendo que o mercado, ele acaba tendo competitividade, o mercado acaba regulando, e essa preocupação que a gente tem, que é justa, né, ela acaba se diluindo em função dos preços que são praticados no mercado. Mudando um pouquinho a vertente, secretário, a respeito do descarte irregular, porque eu lembro, até isso aí eu lembro bem, 2017, quando eu estava na Indurb, que às vezes o material que ia para lá ia material orgânico. O que está sendo feito em relação a isso? Existem pontos indicados pela SEMA para o descarte desse material? O que está sendo feito para trabalhar esse descarte irregular, às vezes pelo próprio consumidor, pelo cidadão, ou às vezes passa a gente ali na rua, joga na caçamba? O que a SEMA está trabalhando em cima disso, desse descarte irregular? Isso me frustra tanto, Borgo, que você não tem ideia, tá bom? E não sou só eu, acho que várias pessoas aqui no município sabem da frustração da gente andar, e não precisa ir longe, né? Em qualquer lugarzinho que você caminha pela periferia da cidade, você vê que há, sim, porcalhões, pessoas sem percepção de coletividade, que acabam descartando os seus resíduos em beira das estradas nossas vicinais, tá? Às vezes isso acontece, é triste de argumentar, mas principalmente próximo de ecoponto. O ecoponto está ali, 2, 3 quadras, a pessoa vai lá e joga fora. Bom, essa é uma preocupação, o Ministério Público também tem questionado a gente em relação a esse tipo de descarte. Eu estava discutindo com o meu diretor hoje do DARA, que é o Sidney, que é uma pessoa que já tem uma expertise muito grande nesse sentido, está junto comigo lá na SEMA, tá? E nós temos algumas ações, tá bom? A primeira ação os nossos fiscais estão atuando, e nós vamos intensificar a atuação dos fiscais nesses pontos que nós sabemos que são descartes irregulares, para tentar fazer a autuação, né, dessas pessoas que estão descartando. Só essa semana já foram 2 que nós estamos caminhando para a regularização. Isso com a intenção de inibir esse descarte. E por que eu preciso fazer isso, Borgo? Aproveitando a tua pergunta. A
SEAR tem feito um trabalho muito grande, junto com a Secretaria de Obras, de limpeza dessas áreas. Só que assim, você limpa numa semana, na outra semana você encontra locais. Você limpa e a gente tem um problema enorme com o descarte desses resíduos. Então já dá para identificar os principais... Já existe um estudo. Se quiser, depois socializo com tudo. São vários, são mais de 100 pontos de descartes irregulares, tá bom? E nós estamos com os nossos fiscais fazendo essa rotatividade e registrando, e como o nosso servidor tem fé pública, já é autuado e aí vai gerar multa para tentar inibir esses descartes, que para nós é um problema extremamente grande, tá? Também, aproveitando a tua pergunta, o pessoal da Astem vinculou nas rádios aqui, isso foi ótimo, quando eu escutava isso era música linda para os meus ouvidos, tá? Que caçamba não é lixeira. Então, isso é uma coisa que eu tenho pedido para a prefeitura vir e mexe fazer a divulgação, né? O pessoal da assessoria de comunicação. A Astem financiou e fez essa divulgação, que é algo que nós já vimos combinado. E aí é importante que... Olá, boa tarde. Voltamos direto do plenário da Câmara Municipal de Bauru, com a presença dos vereadores Carlinhos do PS, vereador Meira, vereador Locadora, secretários jurídicos, doutor Bugalho, Coronel Canova, presidente da Coab, secretário do Meio Ambiente, Coral, representantes da Astem, demais, doutor Marcelo, doutor Kleber, demais participantes. Secretário Coral, retornando às perguntas, a gente tinha conversado sobre o descarte irregular dos resíduos, onde o senhor diz que há sim o apontamento ali, o reconhecimento de vários locais onde podem ser apontados pelos descartes irregulares. A SEMA, ela tem algum estudo, ela tem uma noção qual que é a vida útil daquela área onde está sendo dispersados o RCD? Por quanto tempo mais, caso não tenha o trabalho dos resíduos, né? Porque dependendo da usina que vier, dá para fazer o processamento daquele passivo, mas caso não haja esse processamento, qual que seria a vida útil daquele terreno? Por quantos anos mais, nesse sistema hoje, continuaríamos com aquela área? O Borgo, eu acho que o pessoal da Astem poderia responder um pouquinho, porque eles contrataram um estudo do pessoal de engenharia, tanto para as adequações ali dos taludes, né, em função do aterramento dos resíduos que foram feitos, quanto também para o cálculo do volume de resíduos que foram aterrados até esse momento lá, tá bom? Eu não sei se esse estudo está pronto, mas sem dúvida nenhuma há um quantitativo, tá bom? Agora, lembramos que tudo isso está caminhando para que a gente processe o passivo. E quando eu falo processar o passivo, é dando ao terreno a regularidade que até então estava prevista quando o terreno foi cedido para nós. Tá? Então, você manter uma inclinação natural, não sei se nós vamos caminhar para isso, mas é o que eu penso, frente aos compromissos que o município assumiu lá atrás. Então, seria processar o material dando regularidade ao terreno, portanto, eu não iria processar tudo que foi aterrado lá ao longo de 10 anos ou mais de 10 anos, além de fazer recuperação ambiental, ou seja, eu teria que colocar terra e fazer a recomposição vegetal. Se isso nós vamos desenvolver ou não, algo que nós temos que pensar juntamente com a Coab, que é a proprietária da área, mas é o compromisso que até então tinha assumido, tá bom? Mas agora, sobre o quantitativo, não sei se o Eusébio e o seu Nelson têm, eles poderiam falar. Eu vou deixar a hora que a Aspa foi falar, a gente volta nesse assunto. Secretário, o senhor sabe, tem ciência se a prefeitura tem utilizado aquele agregado, aquele material dos resíduos? Porque pela usina, aquele material que é trabalhado, aquele agregado, ele pode ser usado em pavimentação, né? O senhor tem ciência se a prefeitura utiliza, se ela compra esse material? Não. Quando a nossa usina, vinculada à usina de asfalto, processa o material, a Secretaria de Obras tem dado destino para isso.
Em conversa que eu tive com o secretário de obras, o Leandro Joaquim, já conversamos algumas vezes sobre isso, ele falou que é um material excelente para ser colocado como pavimentação das nossas estradas e recuperação. Ele faz com que a durabilidade do trabalho que a gente faz seja melhor do que só a colocação de terra, como a gente ultimamente tem feito, porque nós não temos esses resíduos hoje gerados na quantidade suficiente. A mesma postura eu tenho em relação à Secretaria da Agricultura, que também trabalha nossas estradas rurais. Então, o documento que eu tenho da Secretaria de Agricultura, da Secretaria de Obras, do DAI, né, com o compromisso de nós retirarmos aquilo que for processado lá nessa fase de transição e provavelmente depois também, quando a empresa que ocupar aquela área lá gerar, nós temos o compromisso de dar o destino para esse resíduo, porque nós precisamos, né? E também como um desafio, existe a possibilidade, que nós vamos depender muito de vocês aqui, de alteração na legislação para fazer com que empresas possam usar esse material, isso já foi discutido inúmeras vezes, dentro de obras como uma atividade não estrutural, né? Como um material não estrutural. Então, mudança de lei para favorecer o uso desse material, o município fazendo um esforço para dar o destino a todo esse material processado, naturalmente, como tem acontecido em outras cidades, nós vamos perceber que as pessoas vão ter a percepção correta do quanto ele é indicado e bom para ser destinado para outros fins. Então, hoje, além daquela usina que foi instalada na usina de asfalto. Né? Ela parada, além do prejuízo que está dando pela deterioração do equipamento, o município ainda perde, então, por não ter esse material, esse agregado. Sim. No entanto, lembre-se que se aquela usina funcionar, o custo dela operando também não é tão baixo assim, tá bom? Em função da contaminação do asfalto, da massa asfáltica, em função da quantidade de servidores que eu preciso para operacionalizá-lo. Então, é diferente, é algo que nós temos que ponderar. E aquela usina, ela consegue operacionalizar naquele local? Consegue, já vi ela operando, ela funciona, mas sazonalmente, porque a devolutiva que eu tive da Secretaria de Obras é assim: se eu coloco a usina para funcionar, eu paro um setor da prefeitura, tá? Então aí é complicado, então é difícil. Então é uma questão assim, eu estou precisando muito desse material, então a gente remaneja a equipe, a usina processa 1 dia, 2 dias, 3 dias, gera um volume e eu uso o material. Isso. O senhor tem ideia, vocês têm ideia de quantos % do material bruto que recebe de RCD daquele material, quantos % consegue fazer o agregado? Quanto que aproveita de agregado? 10%, 20%? Não, é mais. É que não sei se eu estou errado, seu Nelson, pode falar, o Eusébio também. Se a gente chamar de bica corrida, Borgo, que é o que normalmente os municípios fazem, eu acho que é mais de 90%. Mas é isso que eu falei, tira muito pouco, tira reciclado que está no processo, tá? Recicláveis que ficam ali, madeira, um pedaço de madeira, o resto tudo é britado e é destinado. Só fazendo uma observação. É importante, se o senhor puder falar no microfone, Eusébio. No microfone da parte. O Borgo. 100% desse material consegue fazer o agregado? O 100% da classe A, né? Da classe A. Se o material chegar à classe A lá, é 100%. Quantas toneladas recebe por dia de classe A? Eu acredito em umas 400 toneladas. Então nós teríamos em tese, a possibilidade de fornecer, de fabricar aí 400 toneladas de agregado desse material para... Seria o chamado rachão, né, secretário? Podia ser aproveitado totalmente nas estradas rurais de Bauru. Totalmente. Vocês têm ideia quanto que custa uma tonelada? Não sei como é que é. Não sei. Metro cúbico? É metro cúbico, né? Que é vendido esse material. Ele gira em torno de 35, 40 reais o metro cúbico.
O metro cúbico, acho que é o metro cúbico, né? O rachão. Então, em condições normais, daria para produzir 400 toneladas desse agregado. Exato. O senhor sabe, secretário, quanto que a prefeitura, se ela consumiria essas 400 toneladas diariamente ou sobraria para vender? Não sobraria. Nós teríamos que fazer um esforço grande para dar um destino para todo esse resíduo. Você fala assim, mas então por que você está assumindo esse compromisso com eles de tirar esse resíduo? Se você já pensou isso, eu vou te responder, ok? Nós estaríamos pensando em processar 400 toneladas se a qualidade do material que chegasse para nós fosse realmente classe A, ok? E é por isso que eu falei mais ou menos em 90%. Esse é um desafio que a gente já tem discutido bastante, porque os nossos munícipes que fazem a locação da caçamba, eles vão ter que ser educados para destinar na caçamba o resíduo de construção civil. Qualquer coisa que eu coloque a mais lá, que não seja disso, no processo é complicado. Tá? Por exemplo, você passa em caçamba, você vê isopor na caçamba. Esse material é complicado, tem que ser retirado. Né? Madeira, tem que ser retirado. Lixo, caçamba não é lixo, tem que ser retirado. Massa verde, muito bom, seu Nelson, tem que ser retirado. Então, essa é uma preocupação, Borgo, de educação do nosso munícipe. Então, se nós gerássemos 400 toneladas de resíduo classe A, 100% seria processado e eu teria um desafio enorme para dar o destino para isso. Como nós vamos ter que passar numa fase de transição, eu entendo que nós vamos gerar um pouco menos e é nosso desafio, sim, utilizar todo esse material. Tem uma triagem na usina, né, que é feita desse material para essa triagem para separar o classe A dos volumosos, do material verde. Quando chega, por exemplo, a caçamba lá, com esse material, é feita uma triagem, né? Que recebe quase... Desculpa, mas se o senhor puder, para efeito do acompanhamento das No pessoas... nosso caso específico, lá na Astem, na área cedida pela prefeitura, a gente recebe a totalidade do material que vem na caçamba. Então, ele tem que ser segregado totalmente. Cada caçamba que chega lá tem que ser segregada, para separar só o material que é empurrado para o aterro. O resto, o que é inservível, nós somos obrigados a colocar no caçambão e encaminhar para Piratininga. Certo? R$ 180 a tonelada. A Astem arca com esse recurso. Certo? E o material reciclável é oferecido ali para um pessoal que nos ajuda também a fazer a reciclagem, né? Eles têm uma empresa que vende esse material, certo? Nos ajuda a fazer esse trabalho e eles ficam com esse material, eles vendem e tal, né? Então é ferro, plástico, um pouco de madeira, né? A maioria da madeira a gente cede para Big Noto em Agudos, né? Eles trituram essa madeira e encaminham para a Ambev. Esse é o trabalho que a gente faz diariamente lá. Secretário, a SEMA ela tem cobrado das construtoras em relação à elaboração do plano integrado de gerenciamento de resíduos da construção civil? Tem, Borgo. Não da forma que eu gostaria ou que nós gostaríamos. Então, a gente recebe, sim, o plano de gerenciamento das construtoras, mesmo porque nós sabemos que as construtoras hoje destinam esse resíduo para a empresa que faz o processamento, então existe esse acordo e a gente tem esses relatórios. E a gente emite o CTR, né, que é o Cadastro do Transportador de Resíduos, né, do transporte de resíduos. Então, pelo CTR, a gente acaba tendo uma percepção, análise da nossa equipe lá, é bem criteriosa nesse sentido. Então, a gente acompanha como é que está essa gestão de resíduos e sabendo quando a caçamba é depositada, quando ela sai, para onde ela foi destinada, se está sendo processada ou não. Então, você analisa o plano que foi inicialmente proposto, verifica
quais as CTRs que estão vinculadas ao plano, e você vê quem está processando. Mas tá? vocês estão fazendo a comparação CTR de acordo com o plano integrado ou está tendo fiscalização em loco mesmo para confirmar? A fiscalização ela é esporádica, mas ela acontece, tá? Só que quando eu saio fazer fiscalização de caçamba, eu checo o sistema como um todo, não só quem tem o plano, mas como aquele que não tem também. Entendi. Tá? Então eu faço um checklist total. Em um trabalho que nós fizemos logo que eu assumi a gestão, que eu tinha uma preocupação muito grande com isso, Borco, nós constatamos assim que mais de 99% das caçambas vinculado à associação e às empresas sérias tem CTR. Então o pessoal tem trabalhado bem, tem respeitado aquilo que a gente quer. Então os dados que a gente tem em relação aos quantitativos, ao número de caçambas, são bem realistas daquilo que a gente tem gerado na cidade. Eu vou abrir a palavra aos vereadores. Carlinhos, tem uma observação? Locadora? Vereador Meira? Eu já vi que o assunto foi bastante extenso aqui, mas essa reunião do Ministério Público, do qual eu participei, e o promotor prometeu uma reunião 30 dias depois, isso não aconteceu, pelo menos eu não fui convidado. A reunião foi no dia 17 de junho de 2021. E até hoje nós não temos nenhuma resposta sobre esse problema que hoje enfrenta com o terreno, com a ocupação do terreno, com o excesso de resíduo lá na cava e tudo mais. Eu vou fazer uma pergunta assim, até mesmo para o procurador. O terreno lá pertence à Coab. E existe várias ações de construtoras em relação à garantia do pagamento de ações de execuções por parte dessas construtoras. E esse terreno provavelmente vai ser objeto de dessas ações de execução. Se a Coab perder o terreno, como é que fica a situação? Essa é uma pergunta. Segundo, a CETESB, ela autuou a Astem em razão, pelo menos foi o que ela constatou, da existência de resíduos não pertinentes à construção civil, autuou, houve recurso, perdeu, entrou na dívida ativa do Estado e hoje já tem uma ação de execução contra a Astem, ou seja, prosperou a autuação feita pela CETESB. Ou seja, o local em que pese ser destinado ao resíduo da construção civil, a presença de outro tipo de resíduo no local promoveu essa autuação por parte da CETESB. Aí eu pergunto, a Coab, que é a proprietária da área, que lá atrás, de uma forma benevolente ou não, acabou cedendo essa área para fazer a acomodação e recebimento do resíduo da construção civil, com qual objetivo? De completar a cava, porque lá tinha um buraco enorme que foi decorrente de uma construção de um núcleo habitacional aqui em Bauru chamado Meridota. Esse espaço, ou esse buraco, essa cava já foi preenchida e já superou. Hoje nós temos lá o tal do passivo ambiental. Então nós temos dois problemas lá. Uma construtora pode retomar essa área ou pode... a Justiça pode dar posse a essa construtora como garantia do pagamento de uma dívida, aí o terreno passa a não pertencer mais à Coab nem à Prefeitura Municipal. E a própria Coab, ao que consta, até o presidente está aqui, eu ia perguntar também para o jurídico da Coab, que também se faz presente, para saber o seguinte, a própria Coab, ao que consta, já pediu a retomada desse imóvel. Então a preocupação nós temos lá hoje um espaço em que tem a destinação do resíduo sólido da construção civil, mas, ao meu ver, em caráter super precário. Excedeu já o limite e ainda por cima nós temos esses outros problemas relacionados à companhia. Vereador, é importante tocar nesse ponto. O que acontece nessa tramitação toda visando regularizar a questão,
O doutor Eduardo Giannoni, procurador municipal, um dos procuradores que emitiu parecer a respeito, ele acabou descobrindo algo assim interessante, porque é uma área enorme, né? Com cobertura vegetal. E, coincidentemente, nesse canto onde está situada a cava, não consta, consultamos a CEPLAN a respeito, né? Não consta como de propriedade da Coab. Então, via de regra, teoricamente, seria uma área pública, área pertencente à prefeitura. Que não trouxe o mapa, tudo, mas dá para verificar bem na delimitação que a CEPLAN nos forneceu, né, Dorival? Acho que você tomou conhecimento disso, né? Então, a gente tem essa preocupação, obviamente, né, com possível penhora, possível retomada por parte da Coab, mas nesse espaço específico da cava, não é de propriedade da Coab. A gente até descobriu com surpresa isso, né? Então, não se corre esse risco. Acho que o risco maior é a gente, nesses 180 dias, né, não fechar aquela cava, né, dar cabo daquele material que está lá, aterrar e fazer a cobertura vegetal, fecha o portão e acabou aquela história, né? A segunda questão... Em relação ao terreno da Coab, que pode ser objeto de uma... Então, como a gente fez essa descoberta, né, de que a área da cava não seria da Coab, então não se corre esse risco, né, por enquanto. Mas eu acho que teve outro questionamento. Eu acho que parece que houve um desmembramento, alguma coisa assim, né? Mas eu sei que há alguma alteração que deixa aquele espaço ali um pouco mais disponível para o município. Mas a gente tem que checar essa documentação. Eu não lembro direito. Mas eu concordo com o doutor Marcelo. Sim, há uma... Lá, né, que tá, isso. Tá bem, dá para enxergar bem a situação. Principalmente porque ali é uma área, né, que é uma área de relevante interesse ecológico. Tá? Só que quando foi feita a documentação, a área da cava ela foi desmembrada dessa área, tá? E isso dá para a gente uma certa garantia de poder continuar usando lá. Tá bom? É nesse sentido. E veja que o compromisso que nós assumimos enquanto município lá atrás é justamente transformar aquela área, né, numa área 100%. Tá? Então, aquele espaço da cava foi desmembrado. Tá? Mas eu tenho que checar essa informação, como o doutor Marcelo falou. Eu sei que há, sim, dentro dos autos, uma documentação nesse sentido, Meira. E a sua preocupação é extremamente importante. Incendiário o restante, né, que tem aquela cobertura vegetal, teria como a gente aproveitar essa área para a área de cerrado, esse tipo de atividade. Então, ela é uma área que tem que ser preservada, né? Então, por isso mesmo que, em conversa com o Dorival, falou, olha, tem que ver outra área, porque ali vai ter que encerrar mesmo. O problema é outra coisa. O problema é que é notório que a área está saturada. Sim. A área está saturada. Tá bom. Emergencial. Se ela estiver saturada, se o Ministério Público, se porventura ele pedir, por meio de uma liminar, a interdição da área, o que vai fazer com o resíduo aqui em Bauru? Vai jogar onde? Qual que é o plano B? Sim, aí com a palavra secretário. A única saída que nós temos é o João Reis processar tudo isso, e a gente sabe que ele não tem capacidade para isso. O João Reis não consegue. Claro, isso eu também sei. Nós estamos trabalhando no campo da hipótese. Por isso, é aquilo que eu comentei com o Borgo. Ok? Então, nós temos um plano B? Não. O plano A, nesse momento, é permitir que a Astem continue naquele local, em 6 meses, fazer a licitação para que uma empresa ou mesmo a Astem, enquanto uma entidade sem fins lucrativos, possa participar desse processo,
né? E que aquela área tenha a capacidade de processar aquilo que nós geramos no município, mais o passivo ambiental. Além disso, nós não podemos ficar parados, nós vamos sim licitar uma outra empresa que possa processar os resíduos de construção civil, provavelmente lá na nossa área do aterro, isso lógico um pouco mais para frente. Vereador, só completo. A gente procura estar mantendo o doutor Marcelo, né, o doutor Fernando, né, que está acompanhando, né? Ele é informado a respeito o tempo todo. Então, a gente está com uma proximidade grande com ele. Então, o risco dele nos surpreender com uma liminar é zero. A gente está procurando o diálogo com o MP. Isso. Eu não contaria com isso, não. Se eu fosse o senhor, eu não contaria, porque ele é o promotor do patrimônio, defesa do patrimônio. Nós temos o promotor em defesa do meio ambiente, nós temos outras... Sim. É o doutor Ciuli, acho que estava participando com a gente. Também. É o doutor Ciuli. Exatamente. Né? A gente está procurando manter o diálogo com o MP. Deixa eu fazer uma pergunta... para não ser surpreendido dessa forma. Para o senhor, já que o senhor falou que fez o termo de colaboração e o prazo é de 180 dias. Nesse termo de colaboração, há previsão para que a Astem, que hoje administra o espaço, dela fazer a segregação do resíduo, ou vai continuar como está? Não. Nesse termo tem a previsão da segregação. Até porque... Mas segregação por meio de usina? Mesmo que seja vai ser móvel? instalado um britador móvel lá, né? É como eu disse antes. Não foi instalado ainda, né? Não, vai ser instalado. Ah, sim. Vai ser. É porque, não é porque eu estou dizendo isso, porque a resolução do CONAMA preconiza isso. Você não pode aterrar de qualquer jeito, você tem que dar uma destinação, através da reciclagem, britagem e destinação final para a obra, no caso, né? Então, isso está previsto nesse termo. Se o senhor não se importar, eu gostaria de ouvir o jurídico da Coab, para que ele possa se manifestar em relação, ou o presidente da Coab, por favor, o Coronel Canova, a respeito do interesse da companhia em relação à área. Nós vamos... Boa tarde a todos. Eu vou passar a palavra ao doutor Kleber, mas antes eu só quero dizer uma coisa. Eu não sei, o procurador encontrou documento que a área não pertence à Coab. É interessante isso, porque se não pertence à Coab, como é que lá atrás a prefeitura fez um convênio com a Coab para que a Coab cedesse o terreno? É um negócio meio, para mim, estranho. No entanto, vamos ver o que o Dr. Kleber tem a falar sobre esse assunto. Boa tarde a todos. Para mim também é uma surpresa isso, na medida em que a Prefeitura, quando fez o termo de anuência com a Coab... Dr. Kleber, se o senhor puder falar bem próximo do microfone, porque não estamos ouvindo, não está dando para ouvir. Ah, perfeito. Para mim também foi uma estranheza por dois motivos. Primeiro, porque quando fez o termo de anuência com a Coab em 2012, as informações constam coordenadas de GPS. Então, a área foi medida, foi analisado isso. E a segunda questão também é com relação ao IPTU. A Prefeitura cobra IPTU da Coab. Inclusive, já chegou ao ponto de bloquear valores. Então, essa é uma informação nova, que nós não tínhamos, e nos causa estranheza por duas razões: o termo de anuência e o IPTU cobrado. E a área que o senhor fala corresponde à área total que hoje é ocupada pela... Exato. A Astem, né, ocupa uma área de cerca de 50 mil metros quadrados, salvo engano, dentro de uma área maior de 812 mil metros quadrados. Área esta também que já foi avaliada várias vezes e sempre apontada como de propriedade da Coab. Entendi. Muito obrigado. É só, vereador. Eu vou, só para adiantar, essas perguntas que nós estamos fazendo, nós vamos fazer um ofício à secretaria posteriormente, através do artigo 18 da Lei Orgânica do município, pedindo esses esclarecimentos. Eu só antecipo aqui, porque aí dá tempo dos técnicos, das pessoas já trabalharem. Dr. Kleber, acho que queria fazer uma observação? Não? Secretário, Coral, nós conversamos aqui, o senhor disse que a intenção seria manter, quando for licitar, lá no local onde a Astem opera, lá na Cava, para recuperar o passivo ambiental, que essa seria a prioridade. O senhor acabou de dizer
E quando for licitar, provavelmente será no aterro. Eu não entendi. Não, na verdade, a licitação como opção B, para que a gente não fique condicionado a uma surpresa, que é aquilo que o Meira colocou, uma segunda licitação, ok? Deve ser feita lá no aterro. Quando você fez a pergunta, eu falei, lembra dentro da concessão de gestão de resíduos? Quando terminar esses 180 dias? Não, quando terminar esses 180 dias, aquela área, né, que eles estão hoje, é naquela área que nós vamos... Isso. Porém, veja, durante a nossa conversa aqui, você comentou, e caso aquela área seja vendida em função dos problemas que nós sabemos que a Coab tem, como é que o município fica? E aí eu fiz o comentário que também a nossa intenção, enquanto percepção, uma nova licitação, portanto, uma terceira licitação, vamos dizer assim, para a construção de uma usina de processamento de resíduo de construção civil lá naquela área do aterro. Mas isso é planejamento, ok? Isso ainda precisa ser discutido, precisa ser aprofundado. O licenciamento, quando o senhor disse que vai trabalhar o licenciamento daquela área lá na Cava, nessa área da Coab, eu entendo então que a intenção será por usina fixa, né? Porque se for móvel não precisaria de licenciamento. Por que nós estamos optando por uma usina móvel agora? Porque isso rápido, né? É mais rápido e não precisa ser licenciada a área, tá bom? E se a usina, se a intenção vai ser por uma usina fixa, não daria para transferir, para realocar essa usina fixa da usina de asfalto para aquele local? Porque, pelo visto, nós perdemos essa usina, então, lá na... Sim. A resposta à sua pergunta, sim. No entanto, nós estamos trabalhando numa licitação de uma empresa para fazer a gestão de uma área licenciada pelo município. Então, veja, o município vai licenciar a área da Cava. Não é o licenciador, quem ganhar a licitação que vai licenciar. A área do município, licenciada por ela. Eu preciso ver os aspectos jurídicos, tá? Se for possível, nessa licitação, que a usina nossa, que está na usina de asfalto, seja transferida para a área da Cava e cedida para o licenciado, para a empresa, se isso for possível juridicamente, com certeza é uma opção que valeria a pena para nós, tá bom? O que nós não conseguimos, tentou-se várias vezes, né? E nessa gestão ao qual eu estou, nós batemos o martelo, é possível ceder a usina nossa para a associação? Não é possível. Juridicamente, a gente chegou a essa conclusão, não é possível. Sem uma outorga onerosa ou sem nenhum documento formal, ok? Então, qual é o destino daquela usina? Provavelmente nessa licitação de uma empresa que vai fazer a operação da área licenciada pelo município na Cava, se for possível a transferência da usina para lá, isso vai acontecer. Doutor Marcelo, o doutor Bugalho, o Boral, hoje essa usina está lá parada, teve um dinheiro que veio a fundo perdido, mas é dinheiro público, né? E ela está lá parada na usina de asfalto. Nós chegamos à conclusão aqui que a prefeitura está comprando aquele material, o derivado, para usar em asfaltamento. Não teria condição de transferir essa usina, que a gente está perdendo dinheiro, perde dinheiro porque não está utilizando, e por outro lado porque a gente está tendo que comprar um material que poderia ser feito através dessa usina. Não teria condição dessa usina ser transferida para aquele local e o material que for trabalhado pelo Classe A, esses derivados, ser fornecido para a prefeitura como contrapartida do pagamento de uma outorga? Então, vereador, seria uma solução, uma ótima solução. Mas, assim, como eu respondo pelas questões jurídicas, essa questão seria mais de escolha da gestão, né? Mas juridicamente seria possível? Juridicamente teria que se fazer um estudo, mas via de regra seria possível.
né? Então agora eu pergunto... Mas aí tem que ter a decisão da administração, né? Da caneta. Exatamente. Secretário, não seria uma boa alternativa? Borgo, a usina não está vinculada, a usina nossa, ela está vinculada hoje à Secretaria de Obras. É ela responsável porque está dentro do parque da usina de asfalto gerida por ela, tá bom? Então, nós não compramos material para utilizar. Até onde eu sei, a Secretaria de Obras, quando precisa do resíduo de construção civil reciclado, tá? Ela opera a nossa usina, produz esse material e dá o destino que ela precisa, tá? Então, nós não compramos material hoje. Nós usamos, em geral, se usa terra. A prefeitura é autossuficiente, então, nesse material. Sim. E poderia usar mais? Poderia e quer usar mais, tá? Acontece que a nossa usina não tem a capacidade de ficar 100% operacional a ponto de gerar o que a gente tem. Ok? Então, temos que dar um destino melhor para aquela usina? É fato. Tá? Juridicamente, eu acredito que isso é possível mesmo, porque a gente tem no jurídico um apoio extremamente, um compromisso pode ter a sua morosidade, mas a gente tem percebido que o jurídico tem tentado, de todas as formas, nos dar o amparo legal para que as coisas aconteçam de acordo com que as necessidades técnicas que nós temos. Então, eu vejo com grande possibilidade de, nesse processo de licitação, que essa usina seja colocada dentro de um contexto, ser transferida para lá e possa ser utilizada e operacional na sua total capacidade. Eu não sei se alguém da Astem consegue dizer para mim qual a dificuldade, qual o procedimento para fazer essa transferência, quanto tempo demora, se é muito custo, porque eu acho que... O vereador Meira me mostrou umas fotos, acho que da usina, acho que o Tarzan estava morando lá. Tanto mato que tinha lá, né, Meira? Então eu não sei até onde o município está utilizando, porque lotado de mato nessa usina, ao que entendemos que está ociosa. Agora, se a usina está parada, se o município tem necessidade de usar esse material, se provavelmente poderia usar mais, deve estar comprando. Se não está comprando, está sendo ineficiente na prestação do serviço, porque tem necessidade e tem a usina para produzir esse material. Fechando o raciocínio, o porquê esperar lá na licitação, quando eu já aponto aqui, e como o senhor disse que demoraria no mínimo 6 meses para fazer o licenciamento ambiental, se nós vamos agora assinar um termo de parceria de 6 meses... e vai demorar no mínimo 6 meses para fazer o licenciamento, né? E nem começou, eu não tenho dúvida que não vai conseguir fazer o licenciamento no término de 6 meses, o que vai acabar dando um sério risco, os doutores sabem disso, de responsabilização da administração, porque o fator surpresa acabou. Agora consegue fazer a dispensa de licitação. Aliás, até agora já é difícil, né? Porque já vem desde abril do ano passado. Mas aí, responda depois quem tiver que responder. Acredito até que provavelmente venha. Recentemente a lei de improbidade foi aprovada, tirando a improbidade culposa, né? Mas nesse caso aqui eu não sei se seria caso de culpa ou de dolo. Mas enfim, quem tiver depois lá, a gente só está aqui apontando as possibilidades. Agora, nesse caso, se a gente tem necessidade, se produz aquele agregado, a prefeitura precisa daquilo, nas estradas rurais, por exemplo, agora vai entrar período de chuva, faz aquelas erosões nas estradas, rebenta com tudo. Então, quer dizer, por que esperar transferir essa usina quando for licitar, sendo que a gente já sabe que dificilmente vai ter a licitação após 6 meses, porque não vai conseguir fazer o licenciamento? Por que já não fazer a transferência agora dessa usina, nesse termo de parceria de 6 meses, tendo como contrapartida o oferecimento desses resíduos para o município? Posso responder? Você está perguntando para mim de novo, tá bom? Claro. Tem um estudo que o pessoal da Astem fez de melhorias nessa usina, tá? De readequações, para que ela não tivesse tanto problema quando ela entrasse em funcionamento. Ela está funcionando, Borgo? Ela funciona esporadicamente, mas ela funciona. Eu tinha essa mesma dúvida que você, porque eu nunca vi aquela usina funcionar.
Aí uma vez eu falei com o pessoal da Obras, eu falei, ó, eu preciso que a usina funcione, tal. Cheguei lá, ela estava redondinha. Estava funcionando, gerou uma quantidade significativa de resíduo e o resíduo que veio do ecoponto, porque no ecoponto a gente consegue barrar o descarte irregular. Então é um resíduo classe A ótimo para a nossa usina que tem limitações. O fato é que ela funciona, tá? Para realizar a transferência dessa usina para um outro local, num estudo que a própria Astem fez, primeiro que precisa adequar o britador, precisa trocar algumas peças, tem que trocar alguns motores, isso não ficava barato, então o município não teria esse recurso para fazer isso com os recursos próprios, e você tem que montar uma estrutura toda diferenciada para o britador. Se eu não estou enganado, o Zébio, o seu Nelson pode comentar, mas também não é assim, não são 3 meses, é mais de um tempo para fazer essa transferência. Então, nós já pensamos nisso, mas envolve realmente um custo de transferência, de estrutura toda de concreto para a instalação e adequação naquele local. Agora, veja, por que eu vou abrir um processo de transferência dessa usina para a área da cava, se nem, de fato, durante esse tempo todo nós estávamos discutindo a viabilidade, se nós iríamos ficar lá. Ok? Então, por isso que eu falo para você, na licitação de uma empresa para fazer a gestão daquela área, isso é pertinente, é possível. E provavelmente nós vamos inserir dentro do termo de referência essa possibilidade como uma forma de contrapartida ou de uso ou de custos em benefício para o município por ceder esse equipamento. E aí tem que fazer isso de forma legal. Ok? Então, o senhor disse que não sabia nem se ia continuar naquele local, mas agora que já está identificado, que vai continuar lá, que é essa a intenção, e vai fazer... Veja que eu vou ter que fazer o licenciamento. A hora que eu falar para você, ó, CETESB, Não, seria 180 dias, né? Eu falei para você, o Borgo, 180 dias, porque a gente tem visto isso em outros municípios, tá bom? Mas é aquilo que eu te disse. Como a CETESB, o Ministério Público, está envolvido e eles estão acompanhando todas essas nossas discussões de construção coletiva, tá? Eu acredito que a gente consegue isso com um tempo menor. E eu vou realmente trabalhar para que isso aconteça, frente aos desafios que a gente tem, porque eu tenho a mesma preocupação que você. Eu não quero responder por problemas administrativos depois, mesmo sabendo da morosidade que o poder público tem com isso. Isso não faz parte do que eu pretendo ter dentro do meu histórico profissional. Secretário, só para registro. Só para falar, Só para registro, porque está sendo gravada a sessão, está sendo transmitida ao vivo, está sendo gravada, e lá na frente eu vou puxar essa conversa. Claro. Eu não tenho a mínima dúvida que vai dar problema. Não tem a mínima dúvida. Vamos ver. E Tomara não que não. começou o licenciamento ambiental. E vou trabalhar para que isso não aconteça. Sim, se o termo de parceria vai ser para 6 meses, eu não tenho a mínima dúvida que vai dar problema. Mas... Mais algum vereador? Vereador Mira? Eu vou abrir a palavra, então, os representantes da ASSEM, se, pelas considerações, puder, no microfone da parte. Precisa no microfone, porque as pessoas estão acompanhando a gente de casa, se a gente conversar, eles não vão escutar, então por isso que é importante. Sim, vereador, a respeito da usina, da cessão da usina, a Astem vem pleiteando essa cessão, não a título de propriedade da Pode dar uma viradinha só no microfone para... Não, para cá. Isso. Obrigado. A Astem apenas quer gerir a usina. Ela vem pleiteando isso desde a instalação da usina naquele local inadequado. São diversos ofícios à prefeitura nesse sentido. Nunca tivemos uma resposta positiva. Sempre vamos ver, vamos estudar, vamos ver como é que fica, se é a possibilidade, precisa da anuência da Caixa e... Só para esclarecimento, para operacionalizar a usina para colocar a usina... E hoje está lá na usina de asfalto? Isso, exatamente. Para levar ela lá para a área da A cava. Astem, então, já demonstrou interesse em utilizar essa usina? Desde que foi instalada a usina.
E qual a resposta do município? É sempre essas respostas. Vamos estudar, vamos verificar a possibilidade. A usina foi a fundo perdido, a Caixa tem que dar o parecer dela e é sempre assim. Nunca a coisa caminha. E depois, quanto à transferência da usina, a instalação da usina, a Astem se encarrega de fazer isso, de tirar a usina daquele local e levar para lá e fazer as bases para a instalação que ela precisa. Tem ideia quanto tempo duraria? Isso aí não demora muito, 2 meses mais ou menos dá para ser feito. Só que o nosso É o custo da Astem? Isso aí é a Astem pagando? A Astem banca. Só que o nosso consultor ambiental lá de São Paulo, da Abrecon, que é a Associação das Empresas Recicladoras, ele afirma categoricamente que um licenciamento demora até 1 ano e meio para a CETESB liberar. Já foi ventilado com ele que em 6 meses sair, ele falou, olha, eu duvido isso aí. Então ele diz, olha, licenciamento vai até 1 ano e meio para sair. Então, os 6 meses que está sendo aventado aí é um prazo bem exíguo. Seria quase que... sabe que não vai sair, né? A gente não acredita. Então, quanto à manutenção, operação da máquina, a Astem assume totalmente isso aí e a contrapartida seria o material processado de acordo com as necessidades da prefeitura e a possibilidade da máquina. Esse seria a contrapartida. Então, levando em consideração que o termo encerrou o contrato, acho que com a Astem, em abril de 2020, até novembro de 2021, se o poder público tivesse trabalhado com vontade e com eficiência, já poderia ter feito o licenciamento, que daria mais de 1 ano e meio. Se a CETESB liberasse, sim. Mas não vai liberar se o poder público não iniciar, então, iniciar o processo. Né? O problema todo está aí. Porque a máquina, para ser instalada lá, demanda de uma estrutura elétrica especial para ela, que suporte a capacidade de consumo, e as bases para assentar os pilares de sustentação. Os senhores têm informação jurídica, alguém, se há algum tipo de liberação provisória pela CETESB para o funcionamento dessa máquina, ou precisa terminar o licenciamento para a operacionalização da máquina? A CETESB ela emite alguma licença provisória, secretário? Não? Para as empresas como uma associação, não sei te dizer, tá? Não acredito. E o tempo de licenciamento a gente pesquisou, sim. Dependendo do licenciamento para aquilo que você vai desenvolver, existe um tempo maior ou menor, tá bom? Para aquilo que nós queremos, Borgo, o prazo de 6 meses ele será suficiente para que a gente tenha o licenciamento dessa área. É um risco que nós corremos? Sim, mas nós acreditamos, eu preciso acreditar nisso e trabalhar para que isso aconteça. Tá? E essa usina, teve o licenciamento ali na usina de asfalto? Não sei te dizer. Não sei. Não lembro de ter visto o licenciamento específico para funcionamento naquela área, para ser bem franco. Posso buscar essa informação, mas eu não sei te dizer. Acredito que sim, provavelmente sim, porque foi instalado. Mas eu não lembro de ter visto isso, Borgo. Mas se não tiver, não poderia funcionar, né? Sim. Em tese, sim. Mas eu não lembro de ter visto ali no processo, na história do processo, porque isso é longo, já é um tanto antigo, né? Até porque não foi com dinheiro a fundo perdido, vereador Meira? Não... Foi com recursos da Caixa Econômica Federal a fundo perdido. Vereador Borgo, se a gente ficar dependendo de CETESB, dependendo de licitação, dependendo de chamamento, dependendo não sei do que, dependendo, nós não vamos ter nunca. Pronto, essa que é a verdade. Só tem um jeito de resolver isso aí, infelizmente, muitas pessoas não gostam, mas é chegar junto com o Ministério Público, fazer um TAC para transferência do maquinário de onde está lá para a Astem fazer uma locação de uma outra usina. Uma usina é para
para dar cumprimento ao passivo ambiental, ou seja, recuperar aquilo que já está lá. A outra é para dar resposta ao material que entra diariamente lá. Então, você precisa de 2 máquinas lá, 2 usinas. Aqui a prefeitura dispõe e uma outra móvel. Se isso estivesse na cava, eles conseguem recuperar o passivo ambiental da cava e, ao mesmo tempo, conseguem dar resposta ao material que hoje da construção civil que entra lá. Se depender de autorização, de documento, me desculpe, documento daqui, documento, não vai sair nunca. Tem que chegar com o Ministério Público, fazer um TAC, entendeu? É um TAC, o TAC vai permitir a realocação dessa usina lá no aterro, lá na cava, vai permitir, como tem um termo de colaboração, ou termo de cooperação em andamento, permitir que eles contratem lá a móvel, a tal da usina móvel, e resolve o problema. Se não tiver uma intervenção do Ministério Público nesse sentido, e se ficarmos dependendo de CETESB, não sei o quê, quem faz o pedido, isso, vamos transferir o maquinário para cá, não vai sair. Não vai sair, e daqui a pouco essa Câmara aqui vai ter que instalar outra comissão especial de inquérito para saber de quem é a responsabilidade que colocou essa usina lá na usina de asfalto, por que lá foi colocada na usina de asfalto. O Sidney Rodrigues sabe de todo o histórico disso. É uma pessoa que sabe todas as respostas para isso, que aquela usina de resíduo não era para ter sido colocada na usina de asfalto. O próprio Dorival falou aqui em relação à poeira que se levanta e vai lá para a lama, para a massa asfáltica, que prejudica a massa asfáltica. Então, tem uma infinidade de irregularidades. Foi feito aquilo ali para dar cumprimento ao que a Caixa Econômica Federal exigia, que era instalar e colocar em funcionamento a usina. Mas que local? O local pouco importa. O que importa é colocar a máquina em funcionamento. Não pensaram nisso na época, não deram importância para isso na época. É dinheiro, mais uma vez, enterrado, jogado às traças. Enquanto nós temos uma usina, nós temos uma empresa que administra, que recebe todo o resíduo da construção civil, e lá ela não tem uma usina sequer para poder fazer a segregação. Sabe por que ela não tem? Porque quando foi feito a concessão lá atrás, não se exigiu isso da empresa. A Astem, em tese, não tem culpa de estar hoje com aquele volume lá. Por quê? Porque não tem nenhuma obrigação por parte da Astem em fazer a segregação do produto. Só aproveita aquele tal do classe A, que é aquele produto filé mignon, que eles chamam, que é da construção civil, que é onde eu posso pegar o produto que chega in natura e já reaproveitar. É isso? Alvenaria pura. Vereador, eu acho que a audiência aqui está sendo muito importante, porque vários fatos estão sendo apontados, até para dar amparo num termo de ajustamento de conduta, mais que já tenham ocorrido reuniões. Mas então, Meira, diante a sua sugestão, pela Comissão de Meio Ambiente, eu vou pedir uma audiência com o Ministério Público para ver se a gente consegue trabalhar por um TAC. Porque, do jeito que está, Coral, é ruim para o secretário, é ruim para a Câmara, é ruim para a Astem, é ruim para o jurídico e, principalmente, é ruim para a população e para o meio ambiente. Porque eu tenho certeza, ninguém quer ficar aqui enrolando, ninguém quer perder prazo, ninguém quer tomar ação de improbidade, ninguém quer responder com patrimônio pessoal, todos queremos acertar. Mas essa alternativa que o vereador Meira nos colocou, acreditamos que é a mais viável. Porque aí dá uma retaguarda, um resguardo jurídico, um amparo para todos, e é uma forma também de impulsionar, né, vereador? Uma forma da coisa. Então, desde já adianto, o doutor Marcelo acho que quer se manifestar, mas desde já adianto que vamos pedir uma reunião, então, com o Ministério Público, talvez, acho que envolva não só o meio ambiente, né, vereador? Não sei se do doutor Marcelo e também do patrimônio, pode ser, mas enfim, nós vamos pedir essa reunião, essa audiência com o Ministério Público para trabalhar um termo de ajustamento de conduta. Acho que só da Astem, o senhor queria complementar? Doutor, só um minuto. Mais um detalhe. A Astem, existe aqui em Bauru uma usina desmontada, uma usina praticamente nova, desmontada. Desde que tenhamos garantia, nós nos comprometemos a comprar essa usina e instalar lá também na área.
seria, juntando com a da prefeitura e essa particular, que a Astem, se tiver garantias, pretende comprar, vai dar em torno de 100 toneladas de processamento por hora. É que essa garantia, no caso, se for firmado esse termo de parceria por 180 dias, seria garantia Não. de 180 dias. Os 180 dias Depois não dá. seria a licitação, né? E aí Isso. outras empresas interessadas vão participar. Não, então, é isso aí. Se, porventura, a gente continuar na área depois de todo esse processo, o nosso compromisso é esse aí, é adquirir essa usina aí e colocar lá para trabalhar também, para dar mais destinação para o passivo. Entendeu? Que só a usina móvel e a usina da prefeitura praticamente para o movimento diário. Não vai sobrar espaço para o passivo. Só para esclarecer, esse prazo de 180 dias, ele está previsto na lei 13.019. Quando você dispensa o chamamento público, você pode firmar o termo, mas num prazo máximo de 180 dias, não pode ultrapassar isso. Se houver a decisão aí administrativa, né, a gente está dando as opções jurídicas. A opção de um prazo maior, aí teria que ter o chamamento público. O senhor entende a questão? Agora, assim, eu sou um otimista incorrigível, né? Existe um projeto de lei que faz uma lei única que vai fazer todo o regramento de licenciamento ambiental no Brasil. Ela já foi aprovada na Câmara e está em tramitação no Senado. E já está em fase final, já das comissões. E para esse tipo de atividade, eu já dei uma olhada no projeto de lei, vai ser dispensado o licenciamento, né? Então, agora, a gente obviamente tem que continuar trabalhando aqui, não pode contar com a aprovação disso ainda esse ano. Mas uma informação excelente. eu vejo algo positivo no horizonte. Talvez o termo de ajustamento de conduta, então, desse o tempo da publicação, da aprovação dessa lei? Exatamente. Está em fase final, eu estava dando uma conferida agora, está numa das comissões, já em fase final para ir para plenário. Como a pauta está meio tumultuada lá, por todas essas questões de CPI, de auxílio lá, enfim, então está um pouco atabalhoada a pauta lá. Mas já está em fase final de aprovação. Então, eu vejo no horizonte aí com uma facilitação nessa questão do licenciamento. Mas, enquanto isso, estamos trabalhando. Agora, a gestão vai ter que ser forte junto à CETESB, né? Enquanto não se aprova essa lei, e ver a questão. De repente, falar, olha, não vai dar, vai ter que ter um prazo maior. Então, vou ter que fazer o chamamento para fazer um termo com prazo maior. Tá? Essas são as opções jurídicas postas à mesa. Excelente. Mais alguém queria ter a palavra? Vereador Meira? Vereador Carlinhos? Doutores? Bom, então acho que foi dado um passo importante para a gente tentar resolver essa situação, uma informação importante que o Dr. Marcelo trouxe a respeito do termo de colaboração, né, que já está em fases aí de finalizar, para pelo menos regularizar a situação nesse prazo. Vamos também, diante de todas as informações, eu vou pegar o link dessa audiência, eu vou encaminhar ao Ministério Público, talvez, eu não participei das outras audiências, eu não sei se foi falado tudo que nós já comentamos, mas eu acredito que é um assunto de extrema importância, vou antecipar o MP com o link dessa audiência, para que o promotor possa assistir e, antes de termos a nossa audiência, dele já saber qual que é a intenção, as possibilidades, até onde dá para ir. Mas agradeço a presença de todos os vereadores, representantes da Comissão de Meio Ambiente aqui, o secretário do Coral, Dr. Bugalho, os
Canova, presidente da OAB, doutor Marcelo, doutor Kleber, aos representantes da Astem. Muito obrigado a todos que nos acompanham pela TV Câmara. Essa foi a reunião da Comissão de Meio Ambiente. Terminamos, então, essa reunião às 16h09 do dia 10/11 de 2021. Muito obrigado a todos.